obrigada. Então, meu nome é Rosane, então algumas pessoas já me conhecem, então eu vou falar duas coisas muito importantes. A principal, você já foi explicado claramente sobre a questão das escolas especiais. Então, eu trabalho há muitos anos dentro da FENEITS, mais ou menos 19 anos, sou professora de língua de sinais, coordenadora dos instrutores. Então, já tenho sofrido muito em relação às barreiras de comunicação. Também tenho uma deficiência visual, tenho baixa visão. Então, devido à síndrome de Usher. Então, surdo, né? Normal, a visão, a comunicação visual facilita tudo, né? A cultura é visual. Mas eu tenho uma dificuldade visual também, o que dificulta a minha comunicação. Então, eu vou estar explicando sobre a terminologia do DA, deficiente auditivo, que é diferente de surdo. Então, vamos estar explicando. Então, deficiente auditivo significa uma perda auditiva. Então, algumas pessoas pensam, o que eu uso? Que deficiente auditivo é igual ao surdo? Não. Existe uma confusão em relação às terminologias. Deficiente auditivo significa uma pessoa que tem uma perda auditiva, que já nasceu. Então, já o surdo é como se fosse um estrangeiro, como se fosse uma pessoa de um outro país. Você vai para um outro país e fala uma outra língua. Então, as pessoas, parece que o surdo utiliza uma outra língua, na verdade. As pessoas acham que é gesto, que é mímica. Não. Então, durante o decorrer de toda a nossa história, já temos sofrido. As pessoas agora já têm percebido, descobrido que não, que o surdo utiliza uma língua que tem valor. Então, o Letras Libras é uma prova disso, que se estuda a questão da língua de sinais. Existe também a questão da identidade surda, que existe a cultura visual, a cultura dos surdos, que tem valor, tantas lutas em relação à política, em relação à inclusão da sociedade. Então, os surdos reclamam que a principal dificuldade é as barreiras de comunicação. Então, nós temos os cursos. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Então, deficiente auditivo e surdo são terminologias diferentes. Então, nós temos lutado para estar tirando a terminologia de deficiente auditivo, porque nós não somos doentes, não temos nenhum problema de saúde. Esqueçam, essa perda auditiva. A nossa maior angústia é a questão da falta de comunicação. Nós não temos nenhum problema de saúde, não temos nenhuma doença. Então, a nossa única briga é em relação à dificuldade comunicativa. Outro problema. A maioria das pessoas tem dúvida em relação à inclusão. Então, a maioria dos surdos é a favor da inclusão dos surdos nas empresas. Que tenha troca, surdos e ouvintes, que tenha curso de língua de sinais, que o chefe também saiba a língua de sinais, para que exista essa troca dentro da empresa. Mas nas escolas, não. A maioria dos surdos é contra essa inclusão, porque os surdos e os ouvintes têm uma cultura diferente. Então, nós não queremos, questão do fechamento das escolas especiais, não. Nós estamos preocupados com a educação bilíngue, porque a maioria dos professores ouvintes não quer aprender a língua de sinais. Então, o surdo está lá, está incluso, chega o intérprete, o surdo não sabe se olha para o intérprete, se olha para o professor tem dificuldade, o surdo também. Então, se tiver um professor surdo ou um professor bilíngue, aí sim. Então, no Brasil, os surdos estão angustiados em relação a isso. Então, a maioria dos surdos é a favor da educação bilíngue. Tira a questão da escola especial. Nós não somos doentes, não temos nenhuma dificuldade em relação a isso. Nós estamos o quê? Nós queremos uma escola bilíngue, onde se utilize a língua de sinais, onde se tenha, pode até estar uma escola regular, mas que durante a aula os surdos estejam numa sala de surdos, onde o professor seja bilíngue. No intervalo, sim, pode ter essa interação. Então, em maio,
vai ter uma passeata em Brasília, onde os surdos vão estar indo lá para estar explicando, fazendo uma manifestação para o MEC em relação a explicando que a cultura surda, a questão da inclusão, que nós não somos contra, mas que a maior dificuldade é a questão da educação bilíngue. A questão da cultura surda, essa é a nossa principal meta. Deu para entender claramente? Então, por isso, quero explicar que a gente não é contra a inclusão. Dentro das empresas, nossa, claro, existe curso de Libras, nós precisamos estar dentro da rua, das empresas, tendo essa comunicação. Nós precisamos dessa inclusão na sociedade. Posso dar uma sugestão? Eu não sei, sinceramente, eu respeito a cultura surda e acho que ela deve ser preservada mesmo. Mas eu acho que, não sei, eu preciso ser convencido do contrário. Por enquanto eu penso que uma forma de preservar a cultura surda seria ter grupos de discussão sobre a cultura surda entre surdos e entre ouvintes. Porque, inclusive, os ouvintes precisam conhecer a cultura surda. Não é uma coisa apartada da cultura dos ouvintes. Então, os surdos também têm o dever, se não me engano, assim me parece, de informar a sociedade ouvinte como é a cultura surda. A gente não conhece. Né? Isso é um aspecto. O outro aspecto é que, se você tiver uma escola, uma classe, uma sala só para surdos, eu tenho a impressão que você preserva a separação, que não é boa. Como é que você vai fazer a separação durante todo o período escolar e depois, na hora do trabalho, você vai juntar? Quer dizer, eu acho que, assim, nós temos que colocar todos juntos as pessoas têm que ficar todas no mesmo lugar. Eu, por exemplo, nunca estudei em escola especial, né? Eu não vi a mínima necessidade disso. Não sei braille, daí? Não sei braille. Então, assim, a mim me parece que nós temos que superar a ideia da separação. Tudo que é separação não ajuda no processo de muito mais do que... Eu já falo em outra coisa de inclusão, porque inclusão me parece meio paternalista. Eu já estou falando de emancipação. E emancipar alguém é torná-lo capaz de conviver com todos. Se você, claro, se a pessoa opta, eu só quero falar com surdo, só vou viver com surdo, tudo bem, o direito que ela tem, vai fazer uma comunidade de surdos, vai morar com surdos. Ninguém pode proibir, né? Mas eu acho que, se isso ocorrer, nós, os ouvintes, vamos deixar de aprender muita coisa com vocês surdos. E vice-versa. O contrário também, vocês vão deixar de aprender com a gente. Então, eu pessoalmente respeito, mas não concordo totalmente com a ideia de salas apartadas, não de salas separadas. Acho que não é a melhor solução. Talvez no momento de transição, no início e tal, mas não acho que isso deva ser permanente, porque isso não vai ajudar na melhora da sociedade ou na superação da deficiência da sociedade ouvinte em relação aos surdos.